Também tem aqui a ampliação de um acesso e também de oferta de garantias via fundos. O que é isso, Elisa? A utilização de fundos para ter garantia para essas empresas e também para essas safras, que muitas vezes, para ter acesso à linha de crédito, essas empresas elas precisam dar uma garantia. E se eles não pagarem isso, qual que é a garantia? E como muitos deles podem perder uma safra e não ter nem mesmo a própria safra para poder dar como garantia, o governo usa fundos para poder ampliar esse acesso a essas garantias. Eu vou entrar em cada detalhe aqui de valor financeiro para vocês entenderem, tá? A flexibilização também das regras para itens exportados. Esse item aqui, aquele que a gente tem aquele nome, aquele termo em inglês que a gente chama, né, de drawback break, que a gente precisa explicar o que significa isso. Isso é um termo já muito utilizado, Elisa, e é uma operação que é feita, vamos supor, você tem uma empresa que é exportadora, mas você precisa de produtos lá de fora para poder concluir a tua produção para mandar de volta lá para fora. Entendi. Essa operação, o que acontece? O trazer aqui para o Brasil, para poder fazer a tua produção e mandar para fora, você teria que pagar um imposto de importação. Mas você vai mandar esse produto lá para fora. Então, o governo dá um prazo para que você não tenha que pagar esse produto, esse imposto de importação, e assim você consiga concluir a tua produção e mandar lá para fora. Nossa, isso chama de drawback break. Exatamente isso. O setor elogiou isso? Já era uma demanda, inclusive, dos setores, principalmente do setor de cacau, por exemplo, que às vezes precisa trazer cacau lá de fora para dar conta da demanda, mandar para fora para poder exportar. Então, flexibilizar as regras para os itens exportados. Também tem a carência de 2 meses para o pagamento de impostos. De algumas dessas empresas, inclusive, vai ter suspenso por 2 meses para o pagamento de imposto. Nessa questão aqui da carência de 2 meses, a gente já teve o secretário da Fazenda, Dario Durigan, explicando que, a depender da demanda, isso aqui pode ser ampliado, inclusive esse prazo. Aí tem a questão do pacote que foi feito aqui de 6% do cashback, da isenção que vai ser feita para pequenas e médias empresas, 6% para pequenas e médias empresas e 3% para os demais exportadores, é o Reintegra, tá? Nesse caso aqui, Reintegra é um programa do governo que já existe e ele está sendo expandido agora, 6% para pequenas e médias empresas, 3% para os demais exportadores. E ainda tem a questão da ampliação do programa para facilitar as importações e exportações de itens. E aí eu quero chamar aqui a atenção para vocês para alguns valores especificamente que a gente precisa tomar conta disso aqui. Primeiro de tudo, ampliar o acesso a ofertas via fundos, né? Ou seja, ter fundos para dar mais acesso a essas garantias. Esse fundo, Elisa, vai ter um custo de 4 bilhões e meio de reais. Junto com mais 5 bilhões que a gente vai ter da questão do cashback, que é aquele Reintegra. Eita, nós, é muito detalhe. Por isso que demorou, hein? Por isso que demorou. Essa questão do Reintegra, inclusive, Elisa, foi ajustado ontem no final da manhã. Então, por isso que a gente teve, inclusive, o presidente Lula também, o próprio vice-presidente, falando dessa necessidade de uns últimos ajustes que estavam sendo feitos. Os últimos foram exatamente isso aqui. Foi nessa questão do programa do Reintegra, que ele já existe, eles precisavam definir quanto que exatamente seria de cashback para qual porte de empresa. Então, as pequenas e médias empresas terão 6% de cashback e as outras, as maiores, terão 3% de cashback. Isso tudo vai somar 5 bilhões de aporte que o governo vai ter que dar, vai ter que colocar. E para a questão dos fundos, 4 bilhões e meio, que soma-se, então, 9 bilhões e meio de reais. E aí, esses 9 bilhões e meio de reais é que vem sendo questionado bastante, Elisa, de ontem para hoje, porque o governo vai precisar deixar ele de fora do orçamento.